Bem-vindo ao Literatur, o podcast que vai ajudá-lo a entender como são as provas de literatura na FUVEST e como se preparar para elas. Olá, eu sou Fabrício Soares e para o primeiro episódio desse podcast que fala sobre como é a literatura na FUVEST, nós vamos conhecer um pouco do histórico do programa de literatura na prova, desde os primeiros registros que podem ser encontrados nos manuais do candidato disponíveis no próprio site da FUVEST. Lá você também vai encontrar muitas das provas antigas e outras informações importantes que podem valer a pena ser conferidas. O link para todo este conteúdo está na descrição deste episódio. Nós acreditamos que conhecer essa história pode representar para você, candidato, uma vantagem quanto às expectativas do exame para o conhecimento que você deve demonstrar sobre as literaturas de língua portuguesa, e pode ainda ajudá-lo na compreensão das tendências nos estudos de literatura tanto do cânone quanto as mais recentes, as mais novas. Vamos lá então? Começando então nossa viagem histórica, partimos do ano de 1982, já que não há no site da FUVEST os manuais das provas anteriores a esta data. No futuro pode ser que valha a pena dar uma olhada para saber se alguma coisa foi atualizada por lá. Pois bem, entre 1982 e 1988, as coisas eram bem diferentes do que a gente conhece hoje. O programa de literatura da FUVEST era bem reduzido e não havia a famosa lista de obras obrigatórias. Nos manuais do candidato, o que se via era mais um texto explicitando o que se esperava de um candidato que tivesse passado pelo segundo grau, e quais são os objetivos do estudo da literatura, tanto brasileira quanto portuguesa. Sobre a literatura brasileira, por exemplo, se lê que ela será vista como organicamente vinculada à realidade social e à realidade humana do candidato. É interessante, mas até aqui nenhuma pista sobre quais obras os candidatos deveriam ler para fazer a prova. Isso começa a mudar a partir de 1989, quando algumas obras, 5 na verdade, já são mencionadas no programa, mas apenas como sugeridas, não como obrigatórias. Estas obras eram Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente, Lírica de Camões, Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, O Prêmio Basílio, de Eça de Queiroz e as Poesias de Fernando Pessoa. Então, o candidato já tinha aqui por onde começar a pensar sobre o que cairia no exame. Este modelo de programa permanece até 1992, quando há novas mudanças. O próprio programa de literatura passa a ser mais detalhado, já com algumas divisões de movimentos literários e os autores mais importantes de cada um deles. Também não há mais obras sugeridas para a prova, mas sim obras cuja leitura, nas palavras do programa, será exigida de maneira integral. Aqui já começam a aparecer alguns dos autores mais recorrentes nas provas da FUVEST, tais como Machado de Assis e Eça de Queiroz. Até 1994, era exigida a leitura de apenas 5 obras, mas isso muda a partir de 1995, e a mudança permanece até hoje, num modelo que prevê a leitura obrigatória de algo entre 8 e 12 obras. Além dessa ampliação no programa de leitura, há também uma reformulação no texto do programa, fazendo com que tudo fique mais detalhado e dividido no tocante aos movimentos literários, gêneros, autores e obras importantes. O ano seguinte, portanto 1996, tem um marco bastante relevante. É o ano que contou com o maior número de autoras entre as obras obrigatórias para a prova da FUVEST. Foram 2 autoras na lista, Cecília Meirelles com Romanceiro da Inconfidência e Lígia Fagundes Telles, com As Meninas. Até então, a presença feminina na lista sempre fora muito tímida e, para ser honesto, não deixou de ser mesmo depois deste marco. Entre os anos de 2008 e 2017, a lista de obras obrigatórias não contou com nenhuma autora feminina. E isso só mudou em 2018, com a estreante na FUVEST, Helena Morley, com sua obra Minha Vida de Menina. Neste meio tempo, a FUVEST passou a ter a sua lista de leituras obrigatórias unificada com a do vestibular da Unicamp. A unificação se deu em 2007, mas durou apenas até 2016, quando houve a separação das listas novamente. Além das autoras mulheres, que sempre foram muito pouco representadas na lista de obras obrigatórias da FUVEST, também se deve destacar a demora para que aparecesse o primeiro autor africano de língua portuguesa.
Isso só aconteceu em 2017, com a presença na lista do autor angolano Pepe Tela e seu romance Mayombe, que viria a figurar em todos os vestibulares que vieram a seguir. O programa de literatura contida nos manuais do candidato a partir de então passou a contar também com um espaço dedicado às leituras africanas de língua portuguesa, mesmo que seja reduzido em comparação com os das literaturas brasileira e portuguesa. Ainda assim, é importante notar que a FUVEST tem se tornado mais aberta para novas perspectivas de literatura e também novos autores, ou mais contemporâneos, como é o caso de Bernardo Carvalho, que está na lista de obras obrigatórias de 2021. Para conhecer todas as obras em cada um dos anos da FUVEST, eu convido você, ouvinte, a dar uma olhada no manual que eu preparei e que também está disponível na descrição deste podcast. Outra informação importante contida no manual que você, ouvinte curioso, pode dar uma olhada é a relação dos autores e obras mais recorrentes em todas as provas da FUVEST. Nas tabelas que estão no arquivo, você vai ver quais são os autores que aparecem em mais provas e em quantas provas eles apareceram. Por exemplo, você sabe qual é o autor que mais apareceu em provas da FUVEST e em quantas provas ele apareceu? E qual é o autor português que mais apareceu? Bom, estas respostas eu te dou aqui, mas a relação completa você pode ver lá no manual. O autor brasileiro que mais apareceu é o Machado de Assis, estando presente em 30 provas. Já o português mais recorrente é o Eça de Queiroz, presente em 29 provas. São quase empatados, portanto. Agora, quanto às obras, as mais recorrentes ao longo dos anos da FUVEST são Vidas Secas, Memórias de um Sargento de Milícias, Memórias Póstumas de Brás Cubas e A Cidade e as Serras. Outra coisa importante a qual se deve dar atenção quanto à literatura na FUVEST é como são cobrados os movimentos literários. Como vimos anteriormente, o programa de literatura não teve tantas modificações assim ao longo dos anos, mas ele sempre procurou abarcar os mais diversos movimentos literários no Brasil e em Portugal, e só mais recentemente foram incluídas as literaturas africanas de língua portuguesa. Mais uma vez, meu convite é para que você, candidato, dê uma olhada no manual disponibilizado no post desse podcast, para ter acesso a todos os movimentos, autores e obras importantes. Mas aqui eu vou fazer uma breve síntese. Na literatura brasileira, o que mais cai é o realismo e o naturalismo, com autores muito representados como Machado de Assis e Aloysio de Azevedo. Mas também deve-se dar bastante atenção àquelas literaturas chamadas de tendências contemporâneas, tanto na prosa quanto na poesia, com autores como Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Graciliano Ramos, João Guimarães Rosa e Jorge Amado, todos muito recorrentes nas provas mais recentes da FUVEST. Quanto à literatura portuguesa, a FUVEST dá mais uma vez bastante espaço para o realismo, com Eça de Queiroz, mas também sempre aparece algo do humanismo e do classicismo português. Vale a pena ficar de olho nessas tendências para as provas. Então hoje nós conhecemos um pouco sobre como o programa de literatura da FUVEST tem sido ao longo dos anos. Espero que essas informações sejam úteis para você, candidato, que está se preparando para o exame. Não se esqueça que você pode buscar mais informações sobre este assunto nos links que eu deixei no post desse episódio. Então, até o próximo episódio, quando falaremos mais sobre como é a prova da FUVEST, tanto na primeira quanto na segunda fase. E também daremos algumas dicas breves que podem ajudá-lo a estudar para o exame. Até lá!